Vem cá, vamos falar de um assunto que interessa a maioria? Grana. Quanto um videomaker ganha? Quanto devo cobrar pelo meu trabalho? Qual é o valor justo a se cobrar? Devo cobrar menos para trabalhar mais ou cobrar mais para trabalhar menos? A verdade é que esse é um assunto bem complexo, mas tudo isso eu vou esclarecer nesse vídeo, trazendo alguns pontos de atenção para o momento de cobrar pelo seu trabalho como videomaker. Antes da gente entrar no assunto em si, vamos esclarecer quem é o videomaker que eu estou me referindo nesse vídeo. Videomaker ou filmmaker, tá? Não tem tanta diferença aqui no Brasil. Lá fora existe uma diferença maior, mas aqui é praticamente a mesma coisa. Então vamos parar com essa briguinha de ego. O videomaker e o filmmaker é o sujeito que, de certa maneira, desempenha todas as funções em um trabalho. Ele lida com o cliente, roteiriza, filma, edita, às vezes faz color, às vezes faz VFX, sound design, enfim, é o cara que cuida desde o primeiro contato até o último com o cliente no momento da entrega. Claro que, dependendo das condições do projeto, o videomaker assume mais ou menos funções. Também depende de quais habilidades o profissional tem para oferecer para o mercado. E já adiantando, isso interfere diretamente no valor final que você consegue cobrar pelos seus trabalhos. Tem um vídeo aqui em cima falando sobre isso, então eu não vou me aprofundar muito nesse ponto. Mas de modo geral é isso. Esse vai ser o nosso ponto de partida, beleza? Nós estamos em 2024 e nunca foi consumido tanto conteúdo audiovisual como hoje. E a tendência é esse consumo aumentar. Ou seja, quem não está fazendo dinheiro com seus vídeos, com certeza está errando em alguma das etapas que vamos abordar nesse vídeo. Então, se você quer fazer dinheiro de verdade, fica comigo até o final. Quando eu comecei a trabalhar com audiovisual, eu não imaginava que dava para fazer dinheiro, ou melhor, tanto dinheiro com audiovisual. E acredito que muita gente ainda tem esse bloqueio ou dificuldade de assimilar que um simples videozinho possa gerar tanta receita. E é aí que está o ponto, nunca é um simples videozinho. O vídeo hoje tem uma importância gigantesca nas vendas de produtos e serviços. Se você entende essa importância e consegue vender isso para o seu cliente, consegue fazer ele enxergar o valor do seu serviço para o negócio dele, a importância que um vídeo tem, são grandes as chances de você faturar alto com seus vídeos. Seja qual for o produto ou serviço que seu cliente venda, quanto melhor for o vídeo, mais vendas ele fará. E o contrário também é verdade. Quanto pior for o material audiovisual, mais difícil vai ser ele conseguir vendas, vai ser mais difícil ele conseguir atingir um público. Isso falando de um modo geral. Às vezes um material menos produzido pode converter mais do que uma superprodução, mas são casos específicos. E também, às vezes, produzir menos, uma produção menor, não significa que o vídeo é ruim. Ou seja, o faturamento do seu cliente está diretamente atrelado às suas habilidades e à qualidade do material entregue, e principalmente ao quanto você entende do mercado e do negócio desse seu cliente para poder produzir materiais que vão atender a dor dos consumidores daquele setor. No fim das contas, quanto mais o seu cliente vender, mais você fatura com seu negócio também. É diretamente proporcional. Mas antes, você precisa gerar valor para receber valor. Agora, muita gente deve estar questionando. Espera aí. Eu tenho ótimos equipamentos e meus vídeos são muito bons. Por que eu tenho dificuldade de fazer dinheiro? Isso porque o bom vídeo já é o esperado. Já partimos do pressuposto de que você entregará um bom material para o seu cliente. Um bom vídeo bem iluminado, bem estabilizado, com um bom áudio, não é mais um diferencial. Ele é o ponto zero, ele é o ponto de partida. Para faturar de verdade nesse mercado hoje em dia, você precisa desenvolver outras habilidades como vendas, gestão, análise de mercado, educação financeira, tudo o que eu busco ensinar nesse canal. Então, se você é novo aqui, já deixa seu like e se inscreva para me ajudar a trazer mais vídeos que te farão ganhar mais dinheiro com audiovisual. Mas se você quer economizar alguns anos de aprendizado e acelerar o seu crescimento, eu te convido a conhecer o meu treinamento. Nele, eu ensino um método que vai te ajudar a criar um negócio saudável no audiovisual, com fluxo de renda consistente, um método que vai dar o respiro necessário para você continuar evoluindo, sem entrar em dívidas para investir no seu negócio e sem perder noites de sono por não ter recorrência e nem imprevisibilidade de renda. Seja você dono de produtora ou um freela. Fica tranquilo, as técnicas que eu ensino lá dentro são aplicáveis para as duas situações. Se você quer lucrar mais, fidelizar clientes, desenvolver habilidades comerciais que te ajudarão a conquistar o sucesso no audiovisual, eu te convido a conhecer o de 0 a 10. Essas habilidades que você vai aprender tanto aqui quanto no curso é o que te fará lucrar de verdade. Os bons vídeos, como eu já falei, são apenas a ponta do iceberg. São as habilidades extra audiovisual que te farão alcançar o sucesso financeiro. Quanto mais habilidades você desenvolver, maior será o seu valor percebido pelo mercado. E aí, entramos em um ponto importante,
que é qual o valor que você se coloca no mercado e quanto o mercado está disposto a pagar por você e pelo seu trabalho. Quando essas duas questões estão alinhadas, acontece um match. No cenário hipotético, temos um videomaker que apenas filma e edita o vídeo que o cliente pede. E do outro, temos um profissional que, além de filmar e editar, ainda traz referências de mercado, insights para o cliente, novas abordagens, entende do negócio e, mais que isso, entende qual o momento daquele negócio. E isso é muito importante. Ou seja, em linhas gerais, agrega muito mais valor ao resultado final do que o profissional que só aperta botões. E aí eu te pergunto, qual dos dois você acredita que ganharia uma disputa por contrato? O que você precisa entender é que a competência técnica, embora seja muito importante, ela é o mínimo que você precisa oferecer para o mercado. Ou em outras palavras, é o que vai te nivelar por baixo, o que vai te permitir entrar no jogo. Agora, o que vai de fato diferenciar você dos seus concorrentes são as competências comportamentais. E essas competências não são geralmente ensinadas no ensino tradicional. É muito mais fácil encontrar vídeos sobre equipamentos, técnicas e outras coisas que têm a ver com a competência técnica, mas as comportamentais não. Por isso, eu encarei essa como a minha missão. Trazer conteúdos aqui que ajudem você a desenvolver essas habilidades para se destacar dos demais. E mais que isso, são essas competências que serão responsáveis pelo seu sucesso profissional, financeiro e muitas vezes até pessoal. Quanto mais você desenvolver essas habilidades, mais chances de sucesso você terá na sua carreira como um todo. Mas o que são essas habilidades? Para simplificar, são competências que você desenvolve para ter uma excelência nas relações com as pessoas em torno de você e, consequentemente, consigo mesmo. Então, estamos falando de um bom atendimento ao cliente, de uma boa negociação, uma boa gestão de pessoas, tempo e recursos financeiros. Podemos incluir também aumento na produtividade, liderança, vendas, marketing e visão de mercado. Tudo o que nós vemos aqui no canal. Essas habilidades te farão ter um valor percebido maior do que se você for apenas um profissional tecnicamente excelente. Mas então, como precificar essas habilidades técnicas e comportamentais? Na verdade, elas fazem parte de apenas um dos pilares que eu considero fundamentais para chegar num valor justo para o seu trabalho. E qual seria esse valor justo? Vamos partir do ponto de vista de quanto você precisa versus de quanto o seu produto ou serviço vale, baseado nas habilidades e soluções que você oferece para o mercado. Para isso, vamos analisar 4 contextos que julgo essenciais. O primeiro é o momento profissional que você se encontra. Naturalmente, uma pessoa que começou hoje tem menos habilidades que uma pessoa que começou há pelo menos um ano. Você pode encurtar esse caminho, você pode, no seu primeiro ano, adquirir conhecimento de alguém com quase 15 anos de experiência, como, por exemplo, entrando no de 0 a 10. Porém, 15 anos de experiência só virão após 15 anos. Você pode ter o conhecimento desses 15 anos, mas você não vai ter a experiência. Por mais que você tenha o conhecimento, dificilmente você irá desenvolver essas habilidades se não praticar, errar, corrigir o que errou e deixar o tempo agir. É como jogar futebol. Você sabe que o objetivo é fazer a bola entrar no gol do adversário. Você conhece a parte técnica, mas precisa desenvolver habilidades que te permitam atingir o objetivo. No audiovisual, é a mesma coisa. Quanto mais habilidades você desenvolver, quanto mais experiências você tiver, quanto mais situações difíceis você enfrentar, maior será o seu repertório de soluções e serviços. E isso faz com que o seu valor percebido seja aumentado. Se você decidir que você será apenas um cara que filma e edita, como no exemplo que eu citei anteriormente, será muito difícil aumentar os valores dos seus trabalhos com o passar do tempo. Agora, puxando a sardinha um pouco para o meu lado, os alunos do de 0 a 10 que aplicaram o que aprenderam, conseguiram em poucos meses aumentar o faturamento dos seus negócios. Ou seja, o conhecimento mais a prática fizeram com que seus valores percebidos pelo mercado fossem aumentados. É como se você pegasse um atalho. Outro ponto é o momento pessoal que você se encontra. Por exemplo, se você é alguém de 20 anos que ainda mora com os pais e não tem tantas responsabilidades como casamento, aluguel ou filhos, você consegue. Eu não estou falando que é o ideal e nem o que vale, mas você consegue cobrar bem menos pelos seus serviços do que alguém que tem 30 anos, é casado e tem filhos. O terceiro ponto importante é a sua localização geográfica. Quando eu morava no interior, o dinheiro que eu fazia lá me parecia uma boa quantia. Eu ainda morava com os meus pais, mesmo que eu ajudasse em casa, não tinha tantas contas para pagar. Então, pelo estilo de vida que eu levava, já era o suficiente.
Nessa fase, a minha carreira estava em ascensão e depois de um tempo eu comecei a fazer alguns trabalhos fora da região da minha cidade, até que eu comecei a trabalhar em grandes capitais. E foi aí que eu percebi que o valor do meu serviço sofria uma alteração só pelo fato de eu mudar de localização, não pelo que eu oferecia de solução, porque o mesmo que eu entregava no interior, eu estava entregando na capital. A experiência que eu tinha também era a mesma. O que mudava só era a localização. E só por estar em outro lugar, eu conseguia cobrar mais pelo mesmo serviço oferecido. Então, dependendo de onde você está localizado, vai interferir diretamente no faturamento do seu negócio. E isso não necessariamente é bom ou ruim. Por mais que eu fature mais aqui em São Paulo, o custo de vida aqui também é maior. Se você pensa em se mudar apenas para fazer mais dinheiro, vale a pena pensar bem e colocar na balança. Às vezes você mora em um lugar que o custo de vida é bem mais baixo e para faturar mais é só aplicar as estratégias certas. Mudar por mudar apenas em busca de ganhar mais dinheiro, eu não sei se é o caminho ideal, a menos que faça parte de uma estratégia clara. E o quarto e último ponto que eu analiso é o contexto social. Vamos lá. O mundo é injusto. Isso não é nenhuma novidade e você precisa ter ciência disso. Eu não estou aqui para dizer que é certo ou errado ou fazer qualquer tipo de julgamento. O jogo é esse e precisa ser jogado. Começar ganhando bem é muito mais fácil para quem já é rico ou vem de uma família com mais possibilidades. O que não foi o meu caso. Adoraria que tivesse sido? Pô, com certeza adoraria. Quando eu comecei a fotografar e decidi que esse seria o meu negócio, eu tive que encarar quase 3 anos de jornada dupla até conseguir de fato viver só de fotografia. O meu desenvolvimento dentro do mercado foi relativamente lento por conta disso. Eu tinha que trabalhar com outra coisa que não tinha nada a ver com audiovisual, porque eu não teria um respaldo financeiro dos meus pais caso optasse por abandonar o meu emprego da época. Os cursos que eu fazia também, eles eram nos momentos que sobrava tempo. E as oportunidades com fotografia e vídeo eram menores, já que eu não atuava tão efetivamente. Então eu era menos visto. Os meus equipamentos eram limitados, porque eu não estava ganhando tanto dinheiro com fotos também. E além de tudo, por mais que eu ainda morasse com meus pais, eu não podia arriscar tudo em um negócio que eu não sabia se daria certo. Minha família contava com a minha ajuda para complementar a renda da casa. Por outro lado, quem é de família rica, a evolução é muito mais rápida. A pessoa consegue fazer mais cursos em menos tempo, tem acesso a equipamentos melhores, tem mais tempo para aproveitar oportunidades, dá para se dedicar mais. Eu trabalhava 8 horas por dia de segunda a sábado e ainda fazia faculdade, então me sobrava muito pouco, tanto dinheiro quanto tempo para investir no audiovisual. E eu sei que essa é a realidade da maioria. E mais que isso, não é apenas a realidade do audiovisual, mas sim de diversas áreas. Então, se você vem de uma origem mais pobre, naturalmente você estará exposto a oportunidades não tão boas no início, que pagam menos, ou por você ainda não ter equipamentos de ponta ou desenvolvido certas habilidades, você vai ter que aceitar trabalhos que não pagam tão bem. Tudo isso para você poder se manter em atividade. Eu não estou falando que é certo, eu não estou falando que eu acho justo, estou apenas dizendo que esse é o jogo. E, infelizmente, a gente tem que se adaptar e buscar formas de tentar contornar essas diferenças. Levando em conta tudo isso que eu falei até agora, o que você precisa buscar é o equilíbrio entre a média do mercado da sua região versus o quanto você precisa versus o valor percebido do seu produto. E aí entra não só a qualidade do material que você entrega, mas também o valor agregado do seu nome, brand, e as habilidades relacionadas às competências comportamentais que falamos mais cedo nesse vídeo. Bom, tá claro até aqui? Estamos na mesma linha? Então, vamos seguir para o próximo tópico, começar a falar de valores. Bom, já com todas essas informações, nós vamos precisar chegar no mínimo do seu valor. E para isso, temos algumas ferramentas para nos auxiliar. Você não pode tirar da sua cabeça que quer ganhar R$5.000 por mês, sendo que você está começando, não tem experiência, não sabe muito bem como agregar mais valor nos negócios dos seus clientes e ainda está numa cidadezinha do interior. Dá para ganhar 5.000 morando no interior, tendo começado há pouco tempo? Dá sim, e eu ensino como dentro do de 0 a 10. Mas normalmente, leva um tempo até atingir esses resultados. Para calcular o seu mínimo, a gente precisa de algumas informações, como o valor da sua diária, a média paga pelo nicho, valor de edição e quais outras habilidades você possui e que você pode oferecer para o cliente além da edição. Falando nisso, eu estou deixando uma planilha aqui embaixo para te ajudar a fazer esses cálculos. É um presente para você, totalmente grátis. Na hora do checkout você só precisa simular uma compra, mas você vai ver lá nas informações que o valor tá R$0. Pode ficar tranquilo que eu não vou te cobrar nada de surpresa. O que você deve fazer
é estimar o valor aplicado na sua região, calcular mais ou menos quantas horas você gastaria por trabalho, incluindo captação e edição e alguns custos extras como alimentação e locomoção. Agora, caso você tenha alguma dúvida de quanto é a diária da sua região, é só fazer um benchmarking com outros profissionais. Benchmarking é uma técnica que basicamente você entra em contato com outras empresas do mesmo segmento que você e pergunta sobre valores. Então, no nosso caso, você vai procurar quais são os profissionais que estão mais ou menos na mesma posição que você, que tem mais ou menos o mesmo nível técnico e as habilidades que eu já citei, e que disputam a mesma fatia de mercado, e perguntar quais são os valores que eles cobram por uma diária de captação. Mas caso você seja aluno do meu treinamento, dá para cobrar um pouquinho mais, fica a dica. Após isso, você calcula mais ou menos o que faz sentido para você, levando em conta o que eu já citei, como alimentação, locomoção, equipamentos, e chega no valor médio da sua diária. Médio porque esse valor pode variar de trabalho a trabalho, se o cliente é recorrente ou não, enfim. E aí, vamos para a edição. Aqui é mais subjetivo, mas ainda assim dá para você fazer um benchmark com outros profissionais. Mas cuidado, um erro comum que eu vejo o pessoal cometendo é cobrar por tempo de vídeo e não por hora editada, hora trabalhada. Você concorda comigo que é muito mais fácil e rápido editar um vídeo com duração de 10 minutos, que seja apenas de uma pessoa falando, do que um vídeo de 1 minuto cheio de efeitos visuais e sonoros, com lettering, transições? Então, se você ver alguém cobrando por tempo de vídeo, essa pessoa pode estar deixando de ganhar dinheiro e se atolando de trabalho sem perceber e muitas vezes sem necessidade, fazendo bem menos dinheiro do que poderia. Mas David, então qual o valor cobrar por hora editada? Para descobrir isso, vamos usar o Google e pesquisar o valor médio de um editor. Segundo o site vagas.com, o salário médio de um editor no Brasil é de R$ 3.910. Um trabalhador médio trabalha 22 dias no mês, 8 horas por dia, que dá um total de 176 horas trabalhadas no mês. A gente divide o valor do salário, que é R$ 3.910, por 176 e temos o valor de R$ 22,21. Obviamente que aí entram outras questões como suas habilidades, localização, tudo que a gente já discutiu na parte 1 desse vídeo, não vou ficar me repetindo aqui. Então, esse valor pode ser maior ou menor, dependendo dessas variáveis, mas essa é a média. Tá, mas quanto tempo eu levo para editar um vídeo? Não sei. Essa é uma resposta que só você vai poder responder. E mesmo assim, você não vai acertar de cara. Hora você vai perceber que passou o valor a menos, hora que passou o valor a mais. Precisa também colocar nessa equação o valor das alterações e refações. Enfim, esse valor de 22,10 é um norte. Com o tempo, você vai desenvolvendo a sensibilidade tanto para entender a complexidade do vídeo, quanto para entender a sua realidade pessoal e regional. Mas enfim, como montar um orçamento para o cliente? Tudo que eu falei nesse vídeo são as variáveis que você deve levar em conta na hora de entender o seu valor perante ao que o mercado está disposto a pagar. R$ 22 por hora é pouco? Ao meu ver é sim, mas para quem está começando é um valor ok. O cara que tem uma habilidade incrível de edição, ele não vai cobrar esse valor. Porém, o mercado está disposto a pagar por esse profissional um valor acima, levando em conta que ele já criou um nome forte, já desenvolveu as habilidades que ajudam a aumentar o valor percebido para os negócios dos clientes, já tem resultado para mostrar. No fim das contas, a resposta para toda essa questão é: depende. Depende das suas habilidades, da sua velocidade de entrega, da qualidade dos seus produtos, no caso, os seus vídeos, do quanto o seu conhecimento aumenta de valor para o produto do seu cliente. Quanto mais você se desenvolve, mais a sua hora vale. Então, parabéns por buscar esse tipo de conhecimento. Esse é o tipo de informação que vai fazer o seu negócio faturar mais, que te levará para o próximo nível e que vai te destacar dos demais. Depois que você descobre quanto cobrar pelo seu trabalho, você passa a se preocupar em desenvolver mais habilidades para ter o que oferecer aos seus clientes. Esse é o segredo para lucrar mais com o audiovisual. Por isso, eu te convido a assistir a esse vídeo que está aparecendo na tela. E não se esqueça, o de 0 a 10 pode ser responsável por fazer você acelerar o seu crescimento dentro do audiovisual. Clica no link do comentário fixado e vem lucrar de verdade nesse mercado. Não se esqueça de baixar a planilha de presente.